Prontinhos, estamos ao vivo. Bom, Eu boa queria tarde. compartilhar uma guia, mas não tô. Minha apresentação está em PDF. Veja aí, testa aí, Laura. Deixa eu ver aqui. Então, enquanto isso, eu vou falando. Você tem que abrir ela primeiro. Aí É, depois que você abrir ela, vai aparecer a opção de você selecionar. então, ela já está aberta. Mas aqui, quando eu clico uma guia, não aparece ela, não. Acho que tem que ser uma janela, então. Roda pra baixo, não tem mais opções assim? Tem não. Mas ela abriu no Google ou abriu como um No, aplicativo? no aplicativo mesmo, no Adobe. Então tem que ser janela. Ah, tem que ser janela. Então, peraí, deixa eu abrir ela aqui. Iniciou a gravação, né, Tabata? Um minutinho de... Não tem problema não. Coisas técnicas. Aqui. Eu tô acostumada com o Teams, né? Aí não sei direito no Meet. O Meet é bem mais fácil do que o Teams, Laura. Você acha? Nossa, o Teams deixa o meu computador uma carroça. Ah, ele é pesado mesmo. Muito pesado. Mas ele realmente tem mais funcionalidades, né? É que no trabalho, como a gente usa o Teams, né? Acaba. Uhum. Aí agora deu certo. Viu? Deixa eu compartilhar aqui. Chegando aqui, Laura. Aí, vocês estão vendo? Aham, só que a gente tá vendo tudo assim. Aí você vai botar no modo de apresentação. Ah, beleza. Aí, foi? Foi. Se eu mudo pra janela do Teams, vocês continuam vendo lá, né? Você mudou agora? Aham. Tá, então estamos vendo normal. Ah, Só tá. pra Ok, eu fazer- A gente só consigo... vai ver a janela que tá compartilhada. Ah, Pode ótimo. ficar Eu, tranquilo. eu gosto de ver o rostinho de vocês. Não consigo falar olhando só pra Eu ver. já vou ligar a câmera aqui. aberta aí, vamos Eu vou lá. ligar a câmera aqui, porque eu tô almoçando. Eu trouxe um slide bem pequenininho, né? Igual eu falei, só pra nortear aqui nosso papo mesmo. Uhum. E aí eu queria começar me apresentando pra vocês, só pra vocês conhecerem um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência profissional e entender como que eu posso contribuir com o negócio de vocês. Então, meu nome é um pouquinho diferente, né? Lauritane, mas vocês ficam aí à vontade de me chamar de Lauri. Eu tenho 26 anos e eu sou daqui de Varginha. Hoje estou morando aqui, tô trabalhando de home office, então estou morando aqui perto da família. Me formei na Unifei, aí onde vocês estudam, em engenharia de produção também. Me formei em 2021. Entrei na Unifei em 2015, engenharia de materiais, e aí depois, em 2016, eu fiz a transição para engenharia de produção, e no início de 2021 eu me formei. Só que a minha experiência, né, profissional, ela começou quando eu ainda estava na faculdade. Meu primeiro contato, assim, com o mercado de trabalho foi quando eu fiz parte da UP, da empresa Júnior. Aí lá eu tive a oportunidade de fazer consultoria, de trabalhar na gestão da empresa, e foi o meu primeiro contato com gestão ágil, né? Quando eu estava lá, a gente estava bem no início, querendo implementar, conhecendo os conceitos. E aí, depois, em 2018, eu fui fazer meu primeiro estágio, que foi na Vale. E aí eu perdi um pouco o contato com o ágil, porque na Vale eles têm um modelo próprio, né, de gestão. E eu trabalhei lá na parte de operações ferroviárias, então trabalhava com gestão de indicadores, uma parte mais administrativa, assim. E aí eu não me identifiquei muito com a área e resolvi concluir um ano de estágio, focar em terminar as matérias para poder formar. E aí passou 6 meses, eu conheci o Clube Petro, né? E comecei a fazer o meu segundo estágio lá com eles. E aí o Clube Petro é uma empresa de Itabira, né? No ramo ali de aceleração de postos de combustíveis.
E quando eu fui para lá, foi para trabalhar já com o ágil, né? Fui ser Scrum Master. O Clube Petro estava numa fase bem de transformação ágil, assim, trabalhando bem forte com o Scrum. E aí quando eu conheci, eu adorei, falei, nossa, acho que encontrei o que eu gosto de fazer, né? E comecei a estagiar lá, fiquei 1 ano também. E aprendi bastante, trabalhei com diversos times, né? De vendas, de marketing, financeiro, o time de desenvolvimento. Aí fui efetivada, trabalhei como PO também, que é o Product Owner, fiz a gestão dos outros Scrum Masters. E aí, quando eu completei 6 meses, eu recebi uma proposta para ir para a Localiza, trabalhar lá como Scrum Master também. Porém, a Localiza estava numa fase diferente, assim, né, do Clube Petro, de maturidade. Acho que a Localiza estava numa fase mais madura, passando por transformação digital, e aí eu gostei muito da ideia, queria aprender mais e vim para Localiza. E aí tô até hoje, né, vou completar 2 anos de empresa, e trabalho como Scrum Master num time de desenvolvimento de software. E acho que, assim, quando eu vim para Localiza, que foi o boom, né, de aprendizado sobre o ágil, que aqui o pessoal é bem avançado, digamos assim, eles já estão num nível de maturidade bem mais alto comparado ali com o mercado. E aí, só para contar para vocês também, né, que eu tenho um grande propósito de vida, por isso até que eu tô aqui, porque eu gosto muito de poder passar conhecimento para frente, ajudar as pessoas. Meu propósito de vida, né, é ser lembrado ali das coisas, dos sentimentos bons que eu proporcionei para as pessoas. Então, sempre que eu tenho oportunidade de estar fazendo algo por alguém, eu topo. Então, esse é um dos principais motivos por eu estar aqui. E aí, eu trouxe aqui um primeiro momento só para ouvir de vocês o que vocês conhecem, né, sobre o KR, se já ouviu falar, se é novo, sobre metodologia ágil, Scrum, Kanban, ou assim, vocês já trabalharam com isso, já estudou um pouquinho sobre, ou é realmente tudo novo, assim? Aí lá, Nicolas tá com a mãozinha levantada. Boa. Você foi o que na UP? Você passou por quais cargos? Eu entrei, né, e fui trainee, depois fui, na época, assessora, acho que hoje nem tem mais isso, do financeiro. Depois fui diretora, e aí, quando terminou minha gestão, eu saí, porque eu ia fazer o estágio na Vale, né, aí ficava um pouco mais difícil de conciliar. Então, basicamente, fiquei mais ali no administrativo financeiro e atuando em consultoria também, né? Boa. Aham. Eu sou diretor comercial Aí, aqui que na UP. legal. Isso. A UP é Agora tem. diferencial, hein? Com certeza. Agora a gente tem diretor e gerente, não tem assessor. Trocou, né? Antes tinha gerente? Acho que só trocou, né, o nome. Mas basicamente as atividades são bem parecidas. Pelo que eu conversei outro dia com o pessoal, parece ser bem semelhante, assim. Aham. E aqui na UP a gente continua usando OKRs e essa metodologia de Scrum Master. A gente preza muito pelas OKRs, até para bater as metas do Portal do Brasil Júnior. Então, assim, eu tenho um contato direto com isso todo dia, né? Eu, como diretor, eu tenho que estar sempre visando os nossos objetivos principais e fazendo tasks para conseguir cumprir isso. Legal. Então você já tem uma vivência, assim, né? Porque o KR é como se fosse o estratégico e o Scrum, as metodologias ágeis, vêm ali para o tático operacional, né? Fazer a gente alcançar os nossos objetivos. Isso, exatamente. Já virou, assim, parte do cotidiano. Já vai completar 1 ano que eu tô na UP. Legal, Nicolas. Aí, passando aqui, eu trouxe, para a gente começar a falar sobre os OKRs, o OKR é uma metodologia, né, que a gente usa ali para definir os objetivos e medir o nosso progresso, baseado nos resultados que a gente atinge, pensando sempre, né, qual que é o nosso foco, em colaboração, em alinhamento, para direcionar os nossos esforços para aquilo que é mais importante. Então, assim, o OKR, ele é uma metodologia que
olha mais ali para o lado estratégico, né? Então, o que que eu tenho de visão, de objetivo para minha empresa, para o meu negócio? Onde eu quero chegar, o que que eu quero alcançar naquele período de tempo. E um diferencial do OKR relacionado às outras metodologias, né, é a questão do curto período, né, que você tem para poder se adaptar caso alguma coisa aconteça. Então, a gente trabalha com 3 meses, assim. Isso pode variar, mas a maioria das empresas que utilizam criam ali objetivos e resultados chaves para acompanhar durante 3 meses, porque aí num período de um ano você pode ir revisitando seus objetivos, suas metas e se adaptando com as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Né, igual esse cenário incerto que a gente está vivendo, né, de economia, que a gente acabou de comentar, o OKR ele vem muito de encontro com esse cenário, assim, né, da gente poder revisitar e se adaptar conforme as coisas vão acontecendo ali no tempo. Então, como que a gente trabalha com o OKR na prática, né? Basicamente, a gente tem que ter um objetivo e a gente tem que conseguir medir aquele objetivo, porque senão, como que a gente vai saber se a gente está alcançando aquilo que foi traçado ou não, né? Então, a principal fórmula ali do OKR é a gente ter um objetivo que é o que que a gente quer para o nosso negócio e como que a gente vai medir isso, que são os nossos resultados chaves. E aí, a partir disso, eu trouxe um exemplo aqui também, só para ficar mais claro. Então, por exemplo, a minha empresa, nesses próximos 3 meses, a gente quer encantar os nossos consumidores com os nossos produtos. Então, esse é o nosso principal objetivo, encantar os consumidores dos nossos produtos. E aí, como que a gente vai medir se a gente está alcançando esse objetivo de encantar os consumidores? Primeiro, a gente precisa aumentar a taxa de retenção de clientes em 20%. Repara que os resultados chaves, eles têm que ser, a gente tem que conseguir mensurar, né? Então tem que ser, a gente conseguir atingir, né? Ele tem que ser realista, a gente tem que ter uma forma de apurar aquele número para ver se a gente está alcançando aquele resultado. Aumentar a quantidade de usuários ativos mensais de 5.000 para 8.000. Então, tá vendo que eu tenho claro aqui o que é a minha meta, eu preciso, como que eu vou medir ela e aonde eu quero chegar. E aumentar o NPS de 50 para 75. Então, esse aqui é um exemplo bem básico, assim, né, de um OKR. E aí, um ponto importante também do OKR é que ela é uma metodologia bem poderosa, assim, para trazer essa questão da estratégia, porque o que eu percebo é que muitas vezes a gente fica preocupado ali na rotina, né, do dia a dia, em fazer o que tem que ser feito, e às vezes a gente esquece para onde que a gente está caminhando. Então, ter o OKR nos dá um norte, né, de, será que essa atividade que eu estou fazendo contribui para aquilo que eu tracei para ser alcançado? Então, isso ajuda bastante na organização também, né? E aí, assim, o OKR eu trouxe bem pouquinho, só para não ocupar todo o tempo e a gente poder conversar e falar mais sobre o que vocês estão vivendo, assim, de realidade. Mas o que eu queria deixar claro é essa questão de estratégia, né, definir objetivos e como que eu vou alcançar isso, que entra a gestão ágil, né, o uso de metodologias ágeis, o método de trabalho que você adotar que vai te levar a alcançar aquilo ali que você traçou como objetivo. Hoje eu foquei mais no Scrum, porque é a metodologia que eu trabalho, então queria falar um pouquinho mais dela. E ela que viabiliza, né? Ela é o meu tático ali, o meu operacional, que vai fazer eu chegar onde eu almejei ali com os meus OKRs. Então, o Scrum, ele é um framework, né, de gerenciamento de projetos. Eu não gosto de chamar de metodologia, porque metodologia, você tem um método, você segue ele e chega num resultado. O Scrum não, né? Ele tem alguns pilares, alguns valores, uma forma de pensar
que você pode ir adaptando aquilo ali para o seu negócio. Então, por isso que a gente chama de framework. E ele é baseado em 3 principais pilares, né? Que é a transparência, a inspeção e a adaptação. E o que isso quer dizer? Acho assim, quando você internaliza isso, você consegue usar o Scrum em basicamente todos os projetos que você for fazer. Primeiro, transparência, que é dar visibilidade do que está acontecendo ali no seu processo, com o seu produto. Todo mundo da empresa, todo mundo do negócio tem que estar na mesma página, todo mundo alinhado, né? E disponível a informação para todo mundo. A inspeção, que é você trabalhar com entregas contínuas e pequenas e inspecionando e adaptando. Então, por exemplo, você vai fazer um produto. É melhor você ir entregando incrementos de valores pequenininhos para o seu usuário ir testando e te dando feedback para você ir melhorando, do que você trabalhar um longo período, entregar um produto e quando você receber o feedback lá no final, não era aquilo que o seu usuário estava esperando, né? Então, quando você tem isso em mente, facilita bastante a gerenciar ali os seus projetos. E adaptação que está nesse contexto que eu falei, né? Que é a gente sempre ir ajustando a rota, né? Então, se você reparar, você conversa com o seu cliente hoje, ele quer uma coisa hoje. Mas daqui uma semana, ele já pode ter uma nova necessidade, né? Querer um novo produto. E aí você, com o Scrum, nesse período curto de tempo, assim, você consegue adaptar e ter um cliente satisfeito lá no final. E aí, o Scrum também tem alguns valores que eu acho que é bacana da gente comentar, porque é a partir deles que a metodologia roda, né? O primeiro é respeito, né? Então, todos os membros do time que você trabalha ali se respeitam, são pessoas capazes e independentes. Então, o Scrum tem esse valor, né? Um pouco ali da autonomia, você confiar no seu time, né? No seu grupo. Coragem, então a gente tem que ter coragem de ir lá e fazer da melhor forma, porque assim a gente erra rápido para poder arrumar rápido, né? Então é super bom quando a gente tem um feedback, quando a gente faz algo que não era para ser feito rapidamente, porque a gente consegue ajustar a rota o quanto antes e perder menos tempo com isso. Então, assim, compromisso, acho que esse aqui para mim é o principal. No meu dia a dia, eu sempre reforço isso com o meu time. A partir do momento que você se compromete ali com um objetivo, em fazer determinada coisa, você vai até o fim e entrega aquilo que foi acordado, né? Então, você confiar no seu time é super importante também. O foco, que é a gente trabalhar com um objetivo em mente e não ficar fazendo várias coisas espalhadas e correr o risco de talvez começar várias e não terminar nada, né? Então é super importante você ter um objetivo para trabalhar naquele período. Então você vai iniciar uma evolução ali no seu produto. É o seu principal objetivo nos próximos 15 dias. Não tira o foco daquilo. Não fica colocando atividade para ser feita que não estejam relacionadas com aquilo que você definiu como o foco daquele período. E abertura, que é você ter essa abertura com os envolvidos ali do seu negócio, do seu produto, para que ele possa ter essa disponibilidade, né? Essa abertura de dar feedbacks, de poder participar da construção, de trazer desafios para a equipe também. Então, se você olhar assim, esses 5 pontos durante o seu dia a dia, acredito que você consegue implementar muito bem a metodologia. E aí a gente tem algumas vantagens, né, quando a gente usa o Scrum nesse modelo aí de ciclos curtos de entrega de valor, né? Primeiro que a gente erra rápido para acertar mais rápido. Então, se você tem ali um produto grandão, você pode fazer entregas pequenininhas de valor, recebendo feedback, ajustando a rota, que no final você tem um cliente satisfeito. Transparência, igual eu comentei, né? Então, isso é muito legal que todo mundo tá alinhado, sabendo o que cada pessoa ali tá fazendo, tá focada.
O aprendizado contínuo, então, a cada ciclo de interação, né, que eu vou comentar ali, a gente consegue aprender algo que a gente não fez tão bem no último ciclo e que a gente não quer repetir no próximo. Geração de valor para o cliente. Então, eu como cliente, eu prefiro muito mais ir recebendo pequenos valores e no final ter uma coisa que eu realmente quero, do que esperar um longo período receber um produto que talvez não faça mais sentido para mim no final. E menores custos, né? Que eu acho que está muito atrelado a errar rápido para acertar rápido. Assim a gente tem menos perdas aí nesse processo. Aí aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar um pouquinho da metodologia, né? Eu gosto muito dessa imagem, que é disso que eu acabei de comentar. Então, o ágil, ele não é assim, né? O seu cliente vai e te fala que ele quer um carro. Você acha que ele fica mais satisfeito se você entrega para ele só uma roda, ele não consegue ir do ponto A ao ponto B, ou se você entrega primeiro um skate, que ele já consegue se locomover. Não é o ideal, não é aquilo que ele queria ainda, mas ele já consegue fazer o percurso que ele queria. E aí, no segundo incremento, você vai e entrega só a segunda roda para ele. Ele ainda não consegue nem utilizar o produto, né? Ele não consegue se locomover do ponto A ao ponto B. Aí, no seu incremento, você já sai do skate e entrega para ele um patinete. Então, assim, já vai melhorando e ele consegue usar. Então, repara que a diferença é que de uma interação para outra, o usuário já recebe um valor, né? Ele já tem um incremento no produto dele. Aqui no que não é assim, ele não consegue utilizar o produto, né? Ele só consegue utilizar lá no final e ainda assim corre o risco de não ser o carro que ele queria. E aqui no ágil ele já consegue usar desde a primeira entrega. Então aqui ele não é o ideal, mas ele já usa depois a bicicleta, a moto, e no final ele tem o produto que ele realmente precisava, né? Que ele realmente queria. Dentro do Scrum, a gente tem alguns papéis principais, né? Então, um time Scrum, ele é formado pelos desenvolvedores, pela equipe de teste. O Scrum Master, que ele está bem focado no processo. Então, o Scrum Master, ele está ali para blindar o time de impedimentos externos, de apoiar o time a fazer as melhores entregas no tempo mais rápido e ser mais eficaz. E tem o Product Owner, que é o dono do produto, né? Ele que olha para o produto de forma estratégica. Então, ele que fala o que é prioridade, o que a gente vai trabalhar nesse ciclo de entrega. Então, o PO olhando para o produto, o Scrum Master para o processo e os desenvolvedores ali para fazer acontecer. Então, esse é a estrutura básica ali do time. E aí, o nosso ciclo, né, que eu tô falando aqui várias vezes, ciclos de entrega. O Scrum, ele tem vários ciclos pequenos, né, que você vai entregando valor ali para o seu cliente. Então, basicamente, você tem um backlog gigantesco de tarefas para fazer, para alcançar um objetivo. E aí, a sprint, ela é o ciclo de trabalho. Então, ela pode ser uma semana, 15 dias, isso vai depender do contexto de cada um. Mas aí, dentro de cada sprint, você vai entregando um pedacinho, né? Como se fosse a primeira sprint, você entrega o skate, na sprint 2, um patinete, na sprint 3, a moto e assim por diante. E aí, o PO, ele tem esse papel de ir no backlog do produto, entender o que precisa ser feito e priorizar e falar, olha, isso precisa ser feito primeiro. E aí a gente vai fazer na primeira interação, que é a primeira sprint. E aí ele prepara o backlog da sprint. Então, de 50 tarefas, com a capacidade que a gente tem dentro do nosso time, nós vamos priorizar essas 10 que são as principais, as prioridades para esse ciclo. E a gente trabalha nessas 10 tarefas durante 15 dias, por exemplo. Todos os dias, né? Faz esse encontro da daily aqui, que é para acompanhar o andamento das entregas, entender se está tendo algum impedimento, se tem alguma coisa que a gente precisa ajustar na rota.
Passados 15 dias, a gente faz uma review, que é apresentar o resultado para os nossos stakeholders, para os nossos interessados no produto, para que eles nos dê feedback. Então, ao final ali dos 15 dias, a primeira entrega é o skate, né? O usuário vai falar para a gente, olha, vocês estão no caminho, é isso mesmo. Eu já consegui me locomover, mas agora eu estou sentindo falta de um lugar para apoiar as mãos. E aí, com base nesse feedback, o PO incrementa esse backlog, prioriza novamente e roda o segundo ciclo. E entrega e recebe feedback. Então, esse é um ciclo contínuo, né, de entregas de valores. E essa retrospectiva, que acontece também ao final de todo o ciclo, ela é mais voltada pro time Scrum, né? PO, Scrum Master e desenvolvedores. O principal objetivo dela é promover a melhoria contínua. Então, a gente sempre fala que na retro a gente roda o PDCA, que é o nosso ciclo de melhoria contínua. A gente identifica, né, planeja, prioriza o que a gente vai atuar primeiro, age ali, inspeciona se está indo no caminho certo e assim todo o ciclo a gente vai melhorando para que a gente chegue num ponto e entregue o produto final com qualidade, com um time saudável também, né? Então esse aqui é um resuminho de como que é o ciclo ali da sprint. E aí, gente, eu queria abrir para a gente conversar sobre isso que eu trouxe, né? Que foi bem resumido, assim. Mas só para trazer essa conexão mesmo de como que a gente pode ter OKRs no nível mais estratégico, trabalhar ali com alguma metodologia de gestão de projetos para a gente poder viabilizar aquelas metas que a gente traçou. E aí, estou disponível agora para a gente conversar, tirar dúvidas, comentar sobre também o tema. Dentro da UP, a gente roda o Scrum Master para serviços internos. Você explicou de uma maneira que ele é feito para projetos. Então, no meio desse ciclo, tem um cliente no meio. Você me explica a diferença, por favor? Você entende do jeito que eu quis dizer? Na UP, a gente tem as sprints. O cliente de vocês é o cliente interno, né? Na verdade, tipo assim, sei lá, gestão de pessoas. O produto final desse ciclo é o processo, a estruturação do processo seletivo. Isso é só o contexto que é diferente, mas se aplica também. Então, o produto final é o processo seletivo. Você tem um período de 30 dias para fazer o processo seletivo. Então, você tem 2 sprints. Na primeira, qual que vai ser o nosso principal objetivo? Estruturar toda a documentação do processo seletivo. Aí você vai criar um backlog. O que eu preciso para fazer o processo seletivo? Vou precisar de montar uma equipe de 5 pessoas, vou precisar recortar 10 cartolinas, preparar a dinâmica. São atividades mesmo que você monta o backlog e roda a sprint. E aí, no final, você tem que ter o processo seletivo prontinho para acontecer. Então, assim, basicamente dessa forma, mas se aplica também, só que o foco é o cliente interno, né? Sim, não, deu para entender, sim. Agora, tirando um pouco da realidade da UP, trazendo para da minha empresa, a NR Vendas, e até para do João Augusto, que ele também trabalha sozinho. Como fazer esse trabalho de OKRs trabalhando sozinho, sabe? Porque fica tudo mais difícil. Você não é que nem dentro de uma empresa que tem várias pessoas Equipes, em busca do mesmo né? objetivo, várias equipes, uma cobrando a outra. Trabalhando sozinho isso se torna um pouco mais difícil. Como que eu conseguiria assim, aplicar essa parte? eu nunca tive um negócio e trabalhei sozinha, mas eu acho que deve ser tranquilo por você ser sozinho, né? Eu acho que você não tem que trabalhar a cultura com as outras pessoas, acho que você tem que trabalhar com você. Então, isso eu acho que facilita, né? Você não tem esse trabalho extra que é trabalhar a cultura com a equipe. Então, acho que é você querer mesmo aplicar isso. Então,
o que que eu quero para o meu negócio nos próximos 3 meses. Você traça os seus objetivos, os seus KRs e roda a sua sprint. Então, por exemplo, você tem uma empresa de vendas que começou agora. Então, onde eu quero estar daqui 3 meses? Eu quero expandir a venda para 3 bairros de Itabira. Então, meu objetivo para os próximos 3 meses vai ser aumentar os meus clientes para 3 bairros de Itabira. Estou fazendo um exemplo hipotético. E aí, como que eu vou medir isso, né? Então, eu preciso divulgar meu trabalho para, sei lá, em 50% dos meios de comunicação. Não sei, sabe? Trabalhar com OKRs voltados para você mesmo, das atividades que você vai realizar ali para o seu negócio. Então, acho que se eu fosse descrever um passo a passo, seria: primeira coisa, senta, olha para o seu negócio e pensa, onde eu quero estar daqui 3 meses? Escreve. Eu quero estar assim, nesse ponto, quero estar vendendo desse tanto, quero ter tantos clientes, quero evoluir meu produto de X para Y. E aí, olhando para todos esses desejos, o que você vai fazer primeiro, né? Igual você falou, eu sou sozinho, eu não tenho tantos braços para poder trabalhar em várias frentes. Então, foca em uma só primeiro. O que é mais importante para você nesse momento, né? É melhorar o produto? É adquirir mais cliente? É aumentar vendas? E foca nisso. E aí você pega um principal objetivo, traça ali 3 KRs para você conseguir medir, né, o seu progresso e trabalha em cima disso. Levanta as ações que você precisa fazer para alcançar e vai fazendo ali nesses ciclos que eu acabei de comentar. Mesmo você sendo sozinho, vão ser um grupo de atividades bem menor, mas que dá para fazer, sabe? Acho que até te direciona, né? Porque às vezes você tem que olhar para a gestão, você tem que olhar para vendas, você tem que olhar, né, para o caixa da sua empresa, para tudo. Então, como que você pode organizar isso? Traçando objetivos, como medir cada coisa, fazendo listinha de tarefa, e aí bem para a mão na massa, pega um Trello, né, que é uma ferramenta grátis, monta seu backlog, semanalmente você vai lá, coloca em ordem de prioridade o que você vai fazer primeiro, vai movendo, né, tá em andamento, concluído. Acho que isso ajuda bastante. Não, perfeito, deu para entender sim. Obrigado. E tem algum sistema que eu posso usar para fazer esse acompanhamento aí? Então, quando eu usei o KR a primeira vez, eu não tinha, né, nenhum sistema, igual na UP, por exemplo, que a gente não pagava nada para poder usar, a gente fazia tudo no Excel mesmo, sabe? Então a gente colocava lá o objetivo, os KRs, e como que a gente media? Aí, por exemplo, você vai traçar as atividades, né, as tarefas para você fazer para alcançar aquele objetivo. Aí, com base nisso, você tem que ter os indicadores que são os resultados chaves. Então, por exemplo, eu preciso aumentar o meu NPS de 50 para 75, igual no exemplo. O que eu vou fazer para isso? Aí são as tarefas que você vai fazer no dia a dia ali dentro do ciclo. Aí, ao final de cada ciclo, você pode apurar o retorno que deu às atividades que você fez, né? Então, você vai rodar lá seu NPS, vai calcular quanto que deu e ver o quanto você avançou. Então, no primeiro mês, eu saí de 50 e fui para 55. Então, já estou caminhando rumo à minha meta. E fazendo esse check, né, nas suas metas mensal. Aí tem que ver o que faz mais sentido também, né, o período. Mas dá super para fazer no Excel. Acho que o importante é você conseguir medir mesmo, né, ter resultados chaves que você consiga medir com as informações que você tem. Isso é importante. Aqui, para ficar até mais fácil para entendimento, eu poderia estar apresentando aqui. Eu tenho em mãos os da UP, que eu estava mexendo agora há pouco. Vocês acham interessante eu estar mostrando aqui?
os Pode? OKRs e objetivos e Isso. resultados chaves? Desse trimestre. Tá. Deixa eu parar aqui. Se não tiver problema, ô Nicolas, pra up a gente ficar sabendo. Não, tem não. problema, não? Tem não. Aqui, por uma forma de entendimento maior, eu organizo primeiramente tudo dentro de um Word mesmo, onde eu construo objetivos. Eu coloquei um objetivo para gerência de clientes, que é a prospecção ativa, e um para prospecção passiva, que é a galera de comunicação. Esses são Dentro desse objetivo, eu dividi em 3 KRs, KR1, 2 e 3. A primeira é obter 7 mil em faturamento, a partir do Prospect Week. Essa KR eu dividi em milestone, né? Aí eu vou dividindo de acordo com as sprints, né? A primeira milestone, aí eu vou dividindo tudo em task. E atribuindo Isso daí é seu backlog, né? Só que assim, a gente usa o Roads. Isso daqui Sei. é só para visual mesmo, que eu acho bem mais fácil de mexer. Depois a gente joga dentro do Roads aqui. Roads. Deixa eu ver se eu Legal. Vocês estão evoluídos. Antes você usava um Excel mesmo? Na época da UP, a gente não tinha, assim, a gente rodava BSC na época, nem era o KR ainda. Aí a gente fazia no Excel, mas desde que vocês começaram a usar o KR, vocês foram pro Roads, né? Porque aí o Roads já é separadinho, né? Já tem objetivos, Ele é que separado. vincula as milestones, que vincula as tarefas. Exatamente, ele é assim, criado para isso. Aqui tem os objetivos de todas as diretorias, a gente consegue acompanhar o que as outras diretorias estão fazendo. Aqui as milestones e aqui as tarefas. A maioria do tempo eu fico aqui dentro, ó. Todo mundo que trabalha comigo dentro de Dia a comercial, dia, né? eu sei o que eles estão fazendo e eu consigo mover, ó, para fazer, fazendo, checar. Por exemplo, quando eles fazem alguma coisa e tem que mostrar para mim aprovar, eles colocam em checar. Eu aprovo e coloco em feito. E em cima disso a gente tem uma performance para ver como que a nossa sprint foi. Ó, que a gente começou até bem abaixo do nível esperado, que é essa linha azul. Depois a gente foi desleixando um pouquinho, ó. Esse tempo aqui a gente não fez nenhuma tarefa. E aqui deu uma melhorada. Agora a gente está abaixo do esperado, que é esse azul. E como que vocês apuram, assim, é mensal, né? Tipo, o resultado lá os resultados chaves. Mensalmente, né? As nossas sprints duram 15 dias. A gente tem 2 daily por semana. A cada trimestre a gente faz novos objetivos. Mas aí o acompanhamento do objetivo durante os 3 meses? Seria o review? Não, por exemplo, volta ali nos objetivos. Tem ali comercial, atingir 14 em faturamento no trimestre. Um resultado-chave é obter 7 mil em faturamento, né, a partir de contratos. Sim. Aí, como que vocês vão vendo se está caminhando rumo à meta? Ou vocês só olham no final dos 3 meses se alcançou os 7 mil ou não? É no final dos 3 meses. Então, eu acho que aí fica uma oportunidade, sabe? De talvez vocês fazerem esse cheque mensal, porque mensal passou 2 sprints. Aí vamos supor, 7 mil, em 3 meses, você precisa fazer 2 e pouquinho por mês, basicamente, né? Que às vezes não é linear, né? Mas 2 e pouquinho por mês. Se passou o primeiro mês, você fez 1.000, quer dizer que você tem que mudar a rota, né? Replanejar para você, no segundo e terceiro mês, faturar mais para que no final do terceiro você tenha faturado 7, por exemplo. Sim. Porque se você olha só no final, aí ou bateu ou não bateu e não tem o que fazer, né? É 0-1. Com essa fala sua, você falou em checar, eu lembrei, a gente chama de check-in. E é uma galera diferente, não é o Scrum Master, é a vice-presidência que faz com a gente. Eu não lembro de quanto tempo que faz, mas sim, eles fazem sim.
Ah, não, Eu isso tava, aí. eu tava tentando lembrar o nome. Aham. Chama check-in. Eles juntam, fazem uma reunião de meia hora mais ou menos e olha o que deu certo, onde que a gente está, o tanto que falta, qual o empecilho para a gente conseguir terminar. A gente Ah, tem que não, dar isso. legal. O principal ganho do OKR é esse, né? Você poder ir É, checando no curto período para e ajustar corrigir a rápido, né? rota. Que nem você É, falou, realmente. isso aí. Legal demais. A UP evoluiu muito, né? Meu Deus. Fico feliz de ver. É, realmente. Muito bom, Nicolas. Obrigada por compartilhar com a gente. Então, você vai fazer aí na Nada. sua empresa, né? Você já tá Sim, sim. craque, né? Ah, para você ver, eu conheço tudo, mas eu não tinha imaginado em trazer para a empresa. E eu acho que vai ter um ganho grande, porque eu não sei se acontece com o João, por exemplo, mas acaba que eu tenho uma poluição de informação na internet, né? A gente vem recebendo informações, faz isso que vai dar certo no marketing, faz isso que vai dar certo no seu financeiro, tudo mais, e acaba que eu não foco em uma coisa específica e tento melhorar. Eu acho que a OKR vai me ajudar com isso. Às vezes o seu primeiro objetivo pode ser esse, né? Entender qual a melhor estratégia para o meu negócio. Não tem problema você dar um passo atrás, né, e Aham. organizar isso assim. Não, Muito bom, perfeito. Laura. Ô, Laura, você pode comentar um pouquinho pra gente com relação à adaptação das ferramentas, né? Tem empresa que usa o ágil, mas não usa, assim, o Scrum, por exemplo, mas não usa afinco, né? Tipo assim, não faz as Ah, é, faz de 2 em 2 dias. é Como que você vê essa verdade. adaptação? Inclusive, né, não existe só o Scrum, então isso é importante também de entender se o Scrum faz sentido para o seu tipo de negócio, igual o comercial mesmo. Muitas das vezes o Kanban faz muito mais sentido do que o Scrum, porque o Kanban ele é um fluxo contínuo, né? E o Scrum ele tem uma principal característica que é projeto com começo, meio e fim. Já o Kanban não tem essa característica, ele é um fluxo contínuo ali de entregas. Então, acho que talvez olhar isso também no negócio específico de vocês é importante. E aí, cada empresa usa de uma forma, né? Igual a Tabitha falou. Tem empresas que seguem os ritos conforme está escrito naquele Scrum Guide, né? Faz as deles todos os dias certinho, todos os ritos. Tem empresas que fazem a daily 2 vezes na semana, uma vez na semana. Eu, particularmente, gosto de fazer todos os ritos. Acho que a daily é uma oportunidade de você não se perder ao longo do ciclo, né? Porque todos os dias você para falar sobre o que você está fazendo, né? Então, se acontece alguma coisa de um dia para o outro, você já consegue achar ali uma estratégia para voltar para os trilhos, né? Então, você já consegue ajustar a rota. Mas aí é muito de contexto mesmo, né? Se você entende que fazendo 2 vezes por semana você entrega seu objetivo ali no final, não é um problema, sabe? Então isso varia muito. E a gente pode falar que uma empresa é ágil fazendo os ritos adaptados? A gente pode falar que uma empresa é ágil se ela tem aqueles conceitos que eu comentei, sabe? Se ela faz incremento de valor em ciclos pequenos, se ela consegue se adaptar rapidamente a uma mudança, se ela entrega valor para o cliente, se ela tem um cliente satisfeito. Eu acho que a gente pode chamar uma empresa de ágil quando ela tem aqueles pilares, assim, quando ela consegue cumprir com eles. Eu acho que o rito, o dia a dia, ele é mais o meio, né? O meio para você atingir aqueles objetivos no final. Muito bem, Laura. Vou fazer só mais um comentário, depois eu passo Uhum. também. A questão de ser sozinho, né? Na empresa. Eu acho que, assim, pensando por um lado, é muito fácil, porque você gerencia só você, né? E a gente vê lá em gestão de pessoas que onde há pessoas, há problemas, né? Exatamente. Então, por um lado, sim, tá só você, né? É fácil. Mas, por outro lado, também eu acho que é difícil
porque você não tem quem cobra, você não tem aquele compromisso É social, você e você, né? você e você mesmo. Então, assim, até a gente conversa, né, bastante, o João, e às vezes a dificuldade é essa. Acho que se tivesse mais gente no time, talvez essa questão do compromisso ali com os demais, a responsabilidade, acaba empurrando um pouco, né, o empreendedor ali, e ele fala, não, essas pessoas dependem de mim, então eu preciso fazer, eu preciso me organizar, Isso é né? verdade. E quando você não tem, você fica um pouco assim, né? Vou fazendo. Nossa, isso é real, gente. E não é só no profissional, né? Até mesmo na vida, assim. Se você faz um compromisso com alguém de alguma coisa, você cumpre aquilo muito mais fácil do que quando você só fica com você, ai, preciso ir na academia. Você nunca vai na academia. Mas se você fala com um colega assim, olha, vou na academia 3 vezes na semana, e você tem aquele colega ali pra meio que te cobrar, é muito mais fácil, né? Verdade. E eu acho que um desafio também de ser sozinho é questão de opinião, né? Você não tem, às vezes, com quem compartilhar, dividir a responsabilidade, né? Tipo assim, o que que você acha? É isso, estamos no caminho, você tem uma nova ideia, você pensa diferente. Acaba que é só você ali, né? Pensando sozinho. Mas aí vem a rede de relacionamentos também, né? Que aí é importante, né? Super. Seus conhecidos, ali quem tá próximo, né? E aproveitar disso, não, né? Todo mundo que vai dar opinião, você vai, né, incorporar isso no seu negócio, mas saber filtrar também o que é bom, né? Aquilo que foi bacana, né? Ter visões diferentes, né? Ter visões diferentes, se envolver em programas de incubação como o nosso, né? Participar dos nossos eventos para trocar ideias, né? Agora você entrando também, a gente, né, tá trocando ideias e assim vai continuando, né? E ouvir sobre outros negócios, né? Eu acho que isso também é muito bom. Você vê o que o outro tá fazendo, o que tá funcionando na empresa dele, o que tá dando resultado. Né? Trazer ele pra sua. Não, beleza, gente, pode ficar à vontade e aproveitem a Laura aí. Boa. Você falou sobre Kanban, o Pipefy é uma ferramenta que utiliza o Kanban, né? O Pipefy, nossa, eu não conheço muito o Pipefy. Eu vi ele uma vez, quando eu saí do Clube Petro, eles estavam começando a utilizar ele. Mas eu acho que né? Ele tem que você cadastra atividade lá, não é? Cadastra uma atividade Isso. e ela passa num fluxo. É um ciclo, como você falou. E, por exemplo, para fazer prospecção ativa, onde eu tenho uma cadência de touch points, eu tenho que ligar para a pessoa, depois mandar um e-mail para ela, depois eu mando uma mensagem no Instagram. Ele é muito bom, né? Porque Que você você consegue fazer todo esse processo. E o Pipefy Isso bom é que bem ele... parecido com o Kanban mesmo. E ele é muito bom que você consegue também usar como CRM, né? Ali para colocar seus leads e tudo mais. Para organizar, né? E melhor ainda, ele é gratuito. Então, gente, sempre usem as ferramentas a seu favor, né? Ainda mais se é gratuito, melhor ainda. Show. O nome aqui. Agora você fez a boa, hein? Aqui na Localiza a gente trabalha com o Azure DevOps, mas aí ele tem algumas funcionalidades gratuitas, mas o que a gente usa aqui está na versão paga, né? Aí dentro dele a gente roda as sprints, trabalha com pipeline, porque o contexto é de desenvolvimento de software, né? Então, tudo gira ali dentro, né? Cada atividade que você faz, coloca em produção, acontece tudo dentro de uma única ferramenta. Então, acho que dependendo do negócio, né? Cada ferramenta... Como chama, Laura? Escreve aí pra gente também. É o Azure DevOps. Deixa eu escrever aqui. Assim, ó. Legal. E aí, gente? Oi. A Isabela tá aqui, a Maria também, elas fazem parte da BETAC, né, e elas trabalham lá naqueles contextos mais tradicionais, de associação. Não sei se você conhece muito, assim, esse tipo de negócio, mas você acha que OKR e ágil dá pra gente usar nesses contextos mais tradicionais também? Com certeza. OKR
sim, sem dúvidas. E o Scrum, os métodos ágeis, aí eu acho que é bom avaliar, né? O que faz mais sentido. Mas, por exemplo, o OKR, com certeza, pegando um exemplo, sei lá, uma doceria, né? Qual que é o objetivo da doceria nos próximos 3 meses? Né? Então, a gente quer começar a fabricar bolo de casamento. Então, como que eu vou medir ali se eu alcancei esse objetivo de produzir bolo de casamento nos próximos 3 meses? Preciso divulgar, né, fazer divulgação em pelo menos 2 redes sociais. Vender para pelo menos, não sei, oferecer amostras para 3 empresas, clientes. Então, assim, acho que é super aplicável, né? E são contextos diferentes, mas o OKR é muito válido em qualquer negócio. Acho que dá para usar. E o modelo ágil ali para o dia a dia, que eu acho que a gente tem que ter mais cuidado na hora de escolher, sabe? Para você não ter que mudar a metodologia para se adaptar ao seu negócio, mas encontrar, acho que é a que mais se encaixa, né? Sim, e a gente vê que, né, nesses negócios a coisa é um pouco mais devagar, principalmente associações, né? Uhum. Imagina, você marcar uma dele praticamente inviável nesse contexto, né? Não dá para fazer, né? Pra fazer. Mas eu acho que, por exemplo, ter checkpoints, né? Quinzenalmente a gente vai revisitar ali nossos objetivos, avaliar o nosso progresso, pelo menos para não ficar solto. Eu acho que esse que é o principal ponto, né? A gente ter momentos de avaliar por onde a gente está andando, né? E não deixar livre, porque eu acho que quando fica muito solto, acaba que a gente enrola mais, né? Fica E não mais chega em lugar perdido. nenhum, E não chega a lugar nenhum. Olha para tantas coisas e no final não faz nada. não faz nada. Acho que esse é o maior desafio, né? Às vezes você tá pensando em tantas coisas, assim, é o financeiro, é a venda, nossa, quero fazer isso, divulgar aquilo outro. É um mundo de atividades, de coisas que você quer fazer, mas se não organiza, não põe no papel, visual ali, para você poder ter em mente aquilo todos os dias, acaba que você fica disperso, né? E olha, eu uso isso na minha vida pessoal também. Então, dá para aplicar, sabe? Eu vou me casar agora, né, em maio. E aí a gente tinha os nossos objetivos, né? A gente queria ter o nosso casamento 100% quitado em abril. A gente ia casar em maio, a gente queria o casamento. Esse é o nosso objetivo. E como que a gente fez? A gente desmembrou isso. A gente precisa guardar X dinheiros por mês. A gente precisa negociar com os fornecedores da seguinte forma: uma entrada e pagamento em tantas vezes. Então, sabe, às vezes inconscientemente você acaba fazendo isso quando você acostuma, né, a usar, inconsciente você vai fazendo isso até na vida, assim. Uma efetiva engenheira de produção. Nossa, eu sou muito metódica, então acho que isso Mas se funciona, é ajuda um importante, pouco. né? É assim qual seja o objetivo, né? O objetivo tem alcançado, aí é boa, né? Sucesso. Isso aí. E aí, meninos? João, Nicolas, mais alguma coisa? Ô, Laura, se não for te explorar muito, eu ia pedir para você fazer um exemplo de, tipo assim, se uma empresa quer aumentar o ticket médio dela. Tipo, só um exemplo disso, de como que seria essas definições de KR, essas coisas. O objetivo você já me falou, né? Que seria aumentar o ticket médio. E aí, como que você vai medir se você está alcançando esse objetivo? Então, aumentar o ticket médio. Aumentar, um exemplo, um KR. Aumentar em 20% a precificação dos projetos vendidos. Então, sei lá, se você vende um projeto a R$ 1.000, você pode colocar vender pelo menos 3 projetos a 1.200, por exemplo. Só que você tem que fazer as contas e ver direitinho qual que é o ticket médio que você quer alcançar, né? Outro KR que você poderia fazer
É difícil assim, né, no ao vivo. Mas é isso, assim, fazer 3 projetos com 20% a mais de ticket médio. Agora, assim, não consigo pensar em outro. Mas eu acho que é isso. Colocar metas relacionadas às variáveis de aumento de ticket médio, né? Que é precificação, né? Da venda, Ô, Lauri, vender colocar produtos mais de valor mais alto, talvez, no seu portfólio ali de vendas. eu vejo isso que o João Augusto falou mais como uma KR do que como objetivo. Ele poderia colocar como objetivo aumentar o faturamento da empresa. A primeira KR, aumentar o ticket médio em tantos por cento, que tem que ser quantitativo, né? Que nem você falou. E depois trinchava isso. É Porque o objetivo verdade. final dele, eu acho que é aumentar o faturamento. É, né, João? Eu quero aumentar o faturamento trabalhando menos. Exatamente. Então, isso é um objetivo, aumentar o faturamento trabalhando menos. A primeira KR poderia ser essa que você falou. Aumentar o ticket médio de R$ 100 para 120, por exemplo, né? Aí você precisa agregar valor ao seu produto. Se você vai cobrar mais caro, então por que o cliente vai pagar mais caro no seu? Qual que é o diferencial? Aí você tem que agregar valor. Aí abre essas tarefas poderiam entrar ali no backlog, né? Como que eu vou agregar Isso. valor? O que eu tenho que fazer? Exatamente. Aí abre mais possibilidades. Talvez nem só aumentar o ticket médio seja a única solução. De repente se encontra outras soluções. Tipo, vender um novo produto, né, também. Né, colocar um produto novo ali no portfólio. Ou um produto que não dependa muito da assistência dele contínua. Boa. Ou talvez um produto mais personalizado que ele possa cobrar mais caro, né? Ou então pequenos produtos mais baratos, só que vende mais em escala. Volume, né? Volume. Tabata, mas a gente vai conversar sobre isso, hein? Tá bom, João? Gostei. Já vou até anotar aqui para não esquecer. Muito bom. Depois eu quero saber se aumentou o faturamento, hein? Ô, Lauri, se eles tiverem dificuldade na hora de elaborar as OKRs aí, eles podem pedir seu help? Pode, super. Eu até coloquei aqui no último meu contato, se vocês quiserem depois ir me... Deixa eu pôr aqui. Se quiserem ir me mandando no WhatsApp, às vezes não dá para encontrar assim por chamada, a gente pode ir conversando pelo WhatsApp também. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Anotem aí meu número. Aí vocês fiquem à vontade, gente. Pode me mandar áudio. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E ou então, né, se precisar marcar pra gente fazer junto também, pode fazer. Acho que interessante eles, né, se eles forem usar, se eles avaliarem que é uma boa alternativa, a OKR com certeza, né? Porque a OKR vai definir ali o direcionamento da empresa, para onde que ela vai a curto, médio e longo prazo. Então, tem que ter, né? Nem que não for no formato de OKR, mas tem que ter de algum... Eu acho que começar, né, Tabata, de algum ponto. E aí vocês usam, vê se funcionou, se não funcionou e vai melhorando ao longo do tempo. E nem que for para fazer do Word, fazer no Excel, fazer no papel de pão. Exatamente. Né? Isso aí. Eu gosto de usar caderninho, por exemplo, e dá super certo. Eu tô usando um caderninho para ideias. Tenho tido muito boas ideias, assim, para dar aula. É muito bom, não é? Até que aí eu anoto, porque pro medo de não esquecer, né? E aí não fico ocupando a minha memória. Isso, tirar da cabeça é importante. Porque senão você vai deitar na cama e vai ficar, não posso esquecer disso, não posso esquecer disso. E aí você nem descansa. Sim, aquele livro é muito bom, o GTD, Getting Things Done. É lá que ele fala da gente fazer listas, né? Você precisa resolver coisa em casa, faz uma lista para aquilo. Trabalho, faz uma lista, que aí você vai faz uma lista. Né, seu cérebro para poder ter mais criatividade para outras coisas, né? Maravilhoso, e funciona mesmo. Funciona demais. Ô, Laura, então te agradeço mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição.
Eu Fiquei fico muito feliz com a sua frase motivacional ali no começo, que é a sua meta de vida ali, né? De poder agregar valor para as pessoas ali, dar o seu melhor, né? certo. Então, eu achei isso muito legal mesmo. Acho que vale a pena a gente incorporar isso, né, nas nossas apresentações. É meio que um lema mesmo, né? Muito legal. E ter você como, né, engenheira formada agora, ex-aluna nossa, a gente fica muito feliz e muito orgulhoso, né, de te ver onde você está, né, todo o conhecimento que você passou pra gente e essa parceria aí que a gente está fazendo também. Muito obrigada. Imagina, gente. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom poder conversar com as pessoas, ver como que andam as coisas por aí também, né? Sim, E fica bom. é o mínimo que eu posso retribuir, né? Tudo que a Unifei já fez por mim. Então, vocês podem contar comigo sempre. Se Ai, que precisar, legal. estou super à disposição. Vamos precisar, com certeza. Eu já tive outra ideia de outra palestra, de outro assunto aqui pra gente conversar, mas depois a Ótimo. gente conversa. Combinado. Assim, eu espero de verdade que tenha ajudado, né? Eu não sou a especialista no tema, mas um pouquinho que eu já vi, né? Que eu já vivi, acho que pode ajudar vocês. E é igual eu falei, fiquem à vontade de me chamar ali no WhatsApp para a gente poder conversar, tirar dúvidas. Se eu não souber, eu conheço outras pessoas também que podem ajudar, né? Uhum, E a com gente está no certeza. caminho. Show. Então, pra gente fechar, podemos fazer um print. A Isabela Podemos. Queria também desejar boa sorte para vocês, meninos, nos novos negócios. Que vocês tenham muito sucesso e vocês estão no caminho certo. Tenho certeza que vai dar muito bom. Obrigado, Laure. Você também. Boa, obrigado. Obrigada. todos nós esperamos. Ô, Isabela, Maria, se vocês puderem abrir a câmera, quiserem abrir aí. Vou fazer Olá, um print, cara de Oi, Laure. tudo bem? Quanto Viu? tempo? Gostei bastante, viu, de tudo que você falou, contribuiu bastante para a gente. Que bom. Qualquer coisa, Obrigada. estou à disposição. Parece que a gente ama, hein, Laura? Com certeza. Pode chamar mesmo. Vou fazer um com o seu contato, aí depois você tira o contato. Ah, tá. Eu Tá só bom. 1, 2, 3. Aí, foi um. Agora. Vamos lá, mais 1, 2, 3. E é isso. Deu certo? Depois eu posto lá, já postei um monte de coisa lá, marquei vocês, tá? Gente, então, muito obrigada mais uma vez, Laura, obrigada. Eu E que para os meninos da BTEC, né, a gente fala até uma próxima, porque eles ainda vão passar muito por isso. Né? Então, obrigada, boa noite, gente, bom descanso para vocês. Obrigada, gente. Boa Sucesso noite, gente. pra Até vocês. mais. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.